Fala galera, estamos aqui no primeiro Arena da Verdade, aqui no nosso podcast Arena Talk, o podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. O Arena da Verdade é o nosso ambiente de bate-papo, onde a gente vai estar sempre com gente do mais alto gabarito aqui para trocar ideias sobre temas variados, temas do nosso dia a dia, da nossa fé. E o tema desse primeiro vai ser a verdadeira feminilidade, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente está aqui com convidados especiais, tops, que vão já se apresentar. E meu nome é Diego Rocha, né? E bendito é o fruto entre as mulheres. Olá, galera. Meu nome é Débora Castro, eu sou pedagoga, sou líder / ministra da juventude, ainda não defini. Eu acho que a gente podia fazer uma Arena da Verdade só para definir. Boa ideia. Eu sou líder, sou ministra da juventude. Eu sou professora de ABD, de uma classe de jovens mulheres e mulher virtuosa. Já achou? Fala galera, eu sou Bárbara Tereza, eu sou bacharel em Direito e sirvo no Ministério Infantil. Nosso podcast, nossas regras. Beleza. Como a gente falou, hoje o bate-papo é sobre feminilidade, né? A gente está aí na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre isso, sobre feminilidade. O que é que vocês entendem sobre a verdadeira feminilidade, já que é o tema do que a gente vai conversar hoje. O que é que vocês entendem disso, desse conceito? Feminilidade, né? É uma palavra que vem a partir de feminino, né? Do sexo feminino. E eu entendo que feminilidade é a qualidade, o caráter, a atitude, os traços, tudo o que caracteriza a mulher, esse universo da mulher. Vem ser essa feminilidade, né? Nós temos características próprias, nós temos coisas que nos tornam singular, fazendo aí uma propaganda aí do Feministas, gente. Finado feminista. Finado feminista, mas a gente tem, viu? Se você quiser assistir, tá valendo ainda. As mulheres, no YouTube. No YouTube, tá? No canal da PIB. E nós temos coisas que nos tornam singulares. Esse universo feminino, essa feminilidade é tudo que abrange, né? E a verdadeira feminilidade, nós acreditamos que está baseada em Cristo, né? Na palavra, na Bíblia. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aí. Mas a Bárbara vai complementar aí sobre feminilidade. Na verdade, a verdadeira feminilidade, ela ultrapassa algumas coisas que nós achamos que são características só das mulheres, né? Ultrapassa a questão do cuidado, do carinho, da sensibilidade, que muita gente acha que são características apenas das mulheres. Mas é necessário que a nossa feminilidade cristã ela esteja firmada na verdadeira identidade de Cristo e no verdadeiro motivo que nós fomos criados, para glorificar a Deus. Vocês estão falando da verdadeira feminilidade, já puxando para a feminilidade cristã, né? Então, assim, se a gente está falando de uma verdadeira, pressupõe que tem uma falsa, né? Vocês acham que hoje está sendo disseminada essa falsa feminilidade? O que vocês entendem como falsa feminilidade? Eu acho, assim, que hoje em dia, né, a gente percebe que a mulher ela foi bastante reduzida no sentido, assim, do seu conceito macro, né? A gente vê hoje as mulheres sendo objetificadas. Eu não sei falar essa palavra, como é que fala? Objetificadas, né? A gente vê a mulher como símbolo de sensualidade, né? De várias coisas. E eu creio que isso reduz muito a mulher ao seu corpo e à sua aparência, né? A verdadeira feminilidade, quando a gente, como tu falou assim, então tem algo que está sendo disseminado que é falso, né? Essa eu quero falar de superficialidade. Eu tô, soletrando aqui, né? Superficialidade da mulher, né? E é muito profundo, quando a gente fala de feminilidade, são muitas áreas, muitas coisas, né, que a gente pode tratar. E eu acho que a mulher, hoje, ela tem um conceito bastante superficial, sabe? Tratando mais sobre aparência, sobre aquilo que realmente é externo, né? E eu acho que a verdadeira feminilidade, ela vem de dentro para fora, né? E o que eu vou fazer, como eu vou me colocar, como eu vou me portar, tem que estar muito naquilo que tem na minha mente, naquilo que eu fui formada, no meu caráter, né? Sabe por que eu estou perguntando isso daí? Porque essa semana eu estava dando uma olhada na internet e tal,
A gente está vindo aí de carnaval, foi recente. Sim. E a gente vê muito a galera falando sobre a feminilidade, né? De a mulher assumir os seus papéis, de a mulher se empoderar e tudo mais, e não sei o quê. A gente ouve muito o que Débora falou agora a respeito da sensualização, não é da sensualização. A gente ouve muito falar sobre a exploração da mulher, só do corpo da mulher e tudo mais. Transformar a mulher num objeto. Uma objetificação. Minha né? palavra bonita que eu falei, tá? Exato. Então, assim... Aprendam. Beleza. A mesma galera que defende essa coisa, né? Não vamos objetificar e tudo mais e tal. Recentemente aí a gente viu fotos e foi meio que um escândalo assim na mídia. Uma artista casada com um youtuber muito famoso, né? Num dos palcos e tal, e ela estava lá com uma roupinha muito curtinha e tudo mais, e com... enfim, simularam ali na frente ali uma posição, uma pessoa beijando, não sei nem se pode falar isso num podcast de família, né? Mas foi simulado ali, ela estava dançando, né, com seus glúteos. Assim, mais para trás, e outra pessoa abaixada e beijando, né, essa região. E aí foi aquele escândalo, todo mundo lá e tal. Só que, assim, na hora do argumento, isso é empoderar a mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Não, ó, brigou-se Olha, tanto por causa da objetificação, mas hoje, quando tem esse tipo de cena, não, isso é ser aplaudido. empoderada. Entendeu? Tipo, não, isso é ser empoderada. Eu estou perguntando isso por... Isso, de fato, é feminilidade? Isso daí faz parte da feminilidade, esse erotismo, essa sensualização exacerbada, porque a gente vê isso. Ou não, de fato, a mulher tem que ficar reclusa. Na verdade, a Ana Campanolo, quando ela está falando no livro dela exatamente sobre esse feminismo pós-modernidade, ela traz exatamente a questão de que hoje nós estamos reduzindo a questão do que é ser feminino apenas aquilo que o movimento feminista pós-moderno diz o que é. Que, por exemplo, eu subir no trio elétrico e fazer esse tipo de coisa. Ou então, eu dizer que não quero fazer serviços domésticos. Ou então, que eu não quero ser mãe. Meu corpo, minhas regras. Isso é ser feminino. Mas no momento em que eu trago uma outra visão, uma visão que diferencia totalmente disso, como, por exemplo, a visão do cristianismo, da mulher cristã, isso não é ser feminismo. É uma questão que eles estão reduzindo bastante apenas as suas próprias ideias. Essa questão do empoderamento, que eles falam tanto, esse termo, né, que tem sido tratado na nossa sociedade hoje em dia, é sobre a mulher, né, fazer aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer. Independente de se isso seja subir num trio elétrico com pouca roupa, simular o que seja que for. Eu tenho o poder pela minha vida, eu faço o que eu quero. Então, esse empoderamento deu às mulheres que são feministas essa coisa de não interessa se está agradando ou não, porque eu posso fazer o que eu quiser. Não interessa como que vai repercutir, se você acha, porque você não entende, porque... Então, vem muito disso também, desse falso empoderamento que leva as mulheres a crerem que elas podem fazer o que elas quiserem, sem pensar nas consequências, né, dos seus atos e tudo que vai acontecer depois, né? E é tão contraditório isso, que fizeram abaixo-assinados, repercutiu na mídia por um tempo a questão da própria Globeleza. Que a Globeleza não podia mostrar o seu corpo, porque aquilo dali é transformar ela em um objeto sexual, né? Só que aí, quando elas fazem isso, não, tá tudo bem. Isso é empoderamento. Então, assim, é uma ideia muito contraditória. Sobre essa questão das figuras das mulheres, nas suas potencialidades, né? A gente vê muitos exemplos bíblicos, né, Diego? Desde o Antigo Testamento, que a gente pode citar algumas mulheres que, se nós formos ver, elas são mulheres que mostraram que elas tinham potencialidade para fazer coisas grandiosas, né? Eu vou, momento jabá agora, né? Vou falar de Débora para Débora, claro. Eu vou falar de Débora. Jabá da Bíblia, né? Momento jabá bíblico. Nós temos o livro de Juízes, né? Que vem mostrar pra gente que existiram juízes no povo de Israel, né? E Débora foi a única mulher, né? Quando a pessoa se acha... É um negócio complicado. E ela era...
naquele tempo, né, o cargo de juiz, né, obrigada, amiga Bárbara, por me corrigir. O cargo de juiz era um cargo religioso, político e militar, né? Então, Débora, ela teria toda essa responsabilidade. E antes disso, ela era profetisa, né? Junto ao povo de Israel também. Então, ela é levantada como juiz, né, daquela nação, e ela comanda, né, uma batalha contra os cananeus e é vitoriosa nessa batalha, né? Algo que era impossível aos olhos humanos, Débora consegue com organização e comando e liderança, real liderança, né? Então, a gente percebe que ela se colocou diante de Deus como instrumento e ela realizou algo grandioso, né? E a gente vê também a história da rainha Esther, né? Que também esteve ali corajosamente cumprindo o propósito, que foi também livrar o seu povo, né? Os judeus, colocando principalmente a sua vida, né? Em risco, né? Para poder cumprir aquilo que ela realmente acreditava. E foram 2 mulheres que a gente percebe que foram usadas grandemente por Deus, mas elas se colocaram, né? Elas se colocaram diante de Deus para receber esse poder, né? Esse, entre aspas, empoderamento, né? O poder não veio delas, daquilo que elas pensavam, daquilo que elas achavam que podiam fazer, mas o poder veio de Deus. Então, elas se colocaram diante dele e foram poderosas no sentido de que elas foram usadas por Deus. E são figuras do Antigo Testamento, né? Onde se a gente for perceber, o contexto da figura da mulher não era tão valorizado. E a Bíblia traz já pra gente esses exemplos que a gente pode até ver hoje como para nós, né? De sermos corajosas, realmente acreditarmos que podemos ser usadas para coisas que talvez a gente ache, essas questões assim, né? Não são para mim, porque eu sou... Não. Deus, ele pode usar qualquer pessoa, seja ele homem ou mulher. E como a gente viu, usou mulheres e elas hoje são lembradas pelo seu exemplo de fé, coragem e disposição, né? Verdade. Débora trouxe mulheres... Não foi combinado, tá, gente? Mas Débora, ela trouxe 2 exemplos do Antigo Testamento. E um exemplo que me marcou bastante também foi estudar um pouco mais sobre a vida de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela foi escolhida, ainda muito nova, para ser a mãe de Salvador. Mas ela não foi escolhida somente para isso. Ela também foi escolhida para instruir ele, né, fazer conhecido o seu pai. E o exemplo que Maria traz, né, é exatamente a fala que o anjo diz a ela. Maria, o Senhor é contigo, o Senhor se agrada de você. Por isso você foi escolhida para ser a mãe de Salvador. Então, entre tantas mulheres, Maria foi escolhida. Mas o mais interessante é que Maria, ela reconhece os seus pecados e ela diz que Jesus, o seu filho, mas também o Filho de Deus, é quem iria tirar o pecado do mundo. É muito interessante quando a gente está analisando alguns relatos históricos e a gente vê que Maria não era uma senhora, como às vezes a gente pode imaginar. Maria, ela estava mais ou menos na fase da adolescência para o começo da sua juventude, mas ela foi escolhida, e ela foi escolhida para uma missão grandiosa. Mas também é muito importante a gente relembrar, né, que ela não era uma mulher perfeita, que ela não era uma mulher imaculada, mas ela reconheceu os seus pecados e ela viu em Jesus o exercício da verdadeira feminilidade, ali como mãe, como esposa, né, e lembrando que realmente nós podemos ser escolhidos por Deus para grandes missões. Legal. Você estava falando aí, eu lembrei do texto também que é o clichê, quando se fala de mulher, né? Que é Provérbios 31. Achou. Já achou. Já achou, tô aqui. Presente. Pois é, né? Quem achará? Tem 2 aí e tal. Amém. Amém. E tem no texto aqui de Provérbios 31, desculpa, né? Eu acho interessante, no verso 13, que diz o seguinte: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Enfim, ele vai falando uma série de coisas aqui que a gente vê que
a mulher, segundo a Bíblia, a mulher valorosa, a mulher virtuosa, não é uma mulher, aquela dondoquinha que fica em casa, né, só cuidando ali de fazer uma maquiagem bonitinha e pronto. Porque muitas vezes, quando se faz a crítica com relação ao cristianismo, a palavra de Deus, dizer assim, não, é porque é uma religião que oprime a mulher, que diz que a mulher tem que ficar em casa, submissa ao marido e tal, blá, 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 que a mulher não pode ter autonomia e não sei mais o quê. Quando, na verdade, a gente vai ver que o padrão bíblico de mulher não é uma mulher que vai ficar ali só recebendo as regalias, né, de um casamento, mas que também trabalha. É uma mulher que ela cuida do lar, mas ela cuida do seu trabalho fora. Ela lucra, é uma empresária, né, uma investidora aqui, uma empreendedora. Uma empreendedora, se fosse hoje no século XXI. Empreendedora de sucesso aqui, que dá certo, ó, lucra e tudo mais, está com a mão ali no trabalho e se dedica, sabe? É um conceito muito diferente. Eu percebo que as pessoas entendem muito errado o conceito de mulher que o cristianismo traz, justamente porque não conhecem muito sobre o cristianismo, não conhecem os clichês que são colocados aí, não leem a Bíblia, não procuram ler a Bíblia, né? E é por isso que vocês estão aqui hoje no Arena Talk, porque o Arena Talk é o podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. Então, se tu quer crescer na tua espiritualidade, né, amadurecer a tua fé, aqui é o lugar certo, não é não, Tereza? É verdade. Bárbara. Mas é verdade. Né? Essa é uma questão que chama muita atenção, né? De que a mulher valorosa de Provérbios 31, ela... Virtuosa, valorosa. Tem algumas versões que chamam ela de valorosa. Foi mal, galera. Mansplain, Ela, na verdade, exatamente, né? Como o Diego, ele explanou. Ela saía, ela trabalhava, mas ela também cuidava do seu lar. É importante que a mulher, ela seja encarada, ela seja valorizada pelo seu trabalho, pela sua mão de obra. É importante. E isso não foi uma coisa que começou pelos movimentos ideológicos que nós vimos hoje. A mulher, ela começou a ser valorizada bem antes. E, assim, quando nós vamos vendo os relatos históricos, sempre houve, né, discrepância na questão dos salários, na questão dos benefícios, e até mesmo na questão do próprio assédio, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito. Mas quando Jesus veio à Terra, foi uma das coisas que ele fez questão, né? Quando ele foi até o poço e ele falou com aquela mulher e perguntou onde é que estava o marido dela, né? E Jesus já conhecia toda a sua história, conhecia quantos maridos ela tinha tido. Provavelmente ele seria considerado impuro por falar com aquela mulher. Só que não, ele foi lá e ele valorizou. E ele valorizou também a água que ela tirou para ele, né? Porque ele disse que estava com sede. E é muito importante quando a gente imagina que se Jesus valorizou as mulheres, por que nós não precisamos valorizar, né? Na verdade, Jesus ele veio para mostrar que sim, nós estamos aqui e que as mulheres também são valorosas, né? Que as mulheres também são virtuosas e que deve valer também o trabalho delas, o cuidado delas, o nosso cuidado, né? Sim. Eu devia ter usado esse versículo aqui quando eu disse pra mamãe e papai que eu queria ser estilista. Olha aqui, ó, diz assim, ó, ela desenha vestidos e os vende. Leva blusas que tricotou para lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes. Tá Perdi minha oportunidade. Tu podia ter sido a estilista famosa. Eu acho também, Diego, que em relação a esse modelo de mulher que nós temos, né, valorosa, virtuosa, em Provérbios 31, a gente também precisa analisar os contextos, né? A gente sabe que tem mulheres que vão trabalhar fora, tem mulheres que vão ficar, né? Todas as mulheres vão trabalhar, ponto final. A gente tem que Quem se dedica à domesticidade, isso, né, tem também. gente que vai trabalhar em casa, que é um trabalho pesado e valoroso como qualquer outro. E tem mulheres que vão ser empreendedoras, que vão trabalhar em empresas, que vão ser professoras, que vão ser concursadas. Moleque. Então, a gente precisa analisar cada contexto. O fato é, a mulher virtuosa, ela é disposta, ela ama o trabalho e ela busca sempre estar, né, olhando para os outros, cuidando das necessidades. Mas eu acho que também a gente não pode fechar, né? Esse é o padrão de mulher, que trabalha fora, que trabalha em casa, que não sei o que. As mulheres, nós somos diferentes, né? Nas nossas tarefas, nas nossas necessidades.
E eu entendo também que existem diferentes contextos, né? Mas o ponto principal que a gente tira da mulher virtuosa é aquela mulher que ela vai trabalhar e vai sempre desenvolver esse papel de cuidado, de atenção, de disposição, né? Que sempre está pronta, né? Então, a gente vê também essa figura dessa mulher, né? De Provérbios 31. E é muito... hoje a gente vê muito essa mulher, né, que se desdobra em vários papéis, mas que também nós precisamos ter esse cuidado de também não levar ao esgotamento, né? Que a gente percebe que às vezes a gente realmente precisa parar e ver, analisar, priorizar. Também depende do que a gente está vivendo, né? Se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu já tenho filhos. Cada época da vida de uma mulher vai ser diferente, né? Nós vamos nos dedicar e priorizar coisas diferentes. Então, em cada época da nossa vida, nós vamos ter que priorizar algo, né? Quando nós estamos solteiras, nós podemos nos dedicar ao serviço do reino, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nos dedicar. Ô moleque, se lançando. Não, nada disso, nada disso. Gente, pode mandar me procurar no Instagram, direct, tá? @, Tereza. Bacharel em Direito. Procurem, @Tereza mesmo. @Débora Castro, pode estar mandando currículo. Pra Tereza, tá? Já ia aqui, o José. Não, amor, um beijo, Nosso amigo te amo, Paulo José. Então, cada época da nossa vida, a gente vai viver um tipo de demanda diferente. As mulheres vão viver demandas diferentes. Solteiras, namorando, né? Recém-casadas, já com filhos. Então, a gente precisa realmente, para cada época dessa vida, parar, analisar e priorizar aquilo que realmente vai ser necessário e que a gente precisa dar mais tempo e valor. Eu acho que também é isso. Bacana. Mas essa mulher que tem sabedoria e discernimento também, né? Exatamente. Porque a sabedoria e discernimento, ele vai estar ali presente naquilo que eu preciso viver. E não só, eu preciso cumprir um modelo, um padrão, eu tenho que ser essa mulher que trabalha... Não, eu tenho sabedoria e discernimento para ver o que eu preciso realmente priorizar nessa época da minha vida. Mas é muito importante que a Débora falou, né? Porque vai ter uma hora que as mulheres, as mulheres irão precisar, né, se dedicar à domesticidade, por exemplo, à criação de filhos. E é muito bacana quando a gente entende, né, o padrão bíblico para isso. Que na verdade, não é um padrão que te diz, não, tu vai ser escrava da tua família, tu não vai valer nada. Não, na verdade, é um exemplo que vai te valorizar. Porque ali tu tá te dedicando a algo que é muito maior, né? A educação dos teus filhos, ao teu lar. E é muito importante. Débora, tu falou ainda agora sobre os vários papéis que a mulher assume, né, no dia a dia, na sociedade, né? Quais são esses papéis que a gente poderia citar e até comentar um pouco sobre cada um, né? E as pressões também que acaba recebendo de um lado e de outro. A gente precisa, hoje em dia, as mulheres, entender os vários papéis que a gente tem, né? Por exemplo, em casa, nós somos filhas, eu sou filha, né? Em casa, eu sou filha. E agora também... Dona de casa. Dona de casa. É um papel que eu tô descobrindo, né? Eu tô aprendendo, na verdade, né? Eu descobri que agora... Porque antigamente eu não tinha esse papel, né? De dona de casa. Eu era filha dos meus pais. Agora eu precisei assumir esse papel de dona de casa, entre aspas, porque é um processo, né? Então, eu sou filha, eu sou dona de casa... Eu trabalho fora, eu sou profissional fora, eu sou namorada, eu sou serva, eu sou filha do Deus vivo. Amém. Aleluia. Então, e também, com isso tudo, a gente tem áreas das nossas vidas. Eu tenho minha área emocional, espiritual, eu preciso... E precisam estar bem para exercer os outros papéis. Sim, né? Eu tenho a parte que eu tenho que cuidar da mente e do corpo, né? Então, tudo isso é um conjunto, né? As mulheres têm todos esses conjuntos, né? E... quando a gente fala sobre esses diversos papéis, tem uma hora que a gente pira, né? Que a gente fica, meu Deus, eu tenho que dar conta de muita coisa na minha vida. E a organização, né? Ela é fundamental. Primeiramente, a gente não pode estar desalinhada de uma vida íntima e relacional com o nosso Deus. Porque é Ele que conduz tudo na nossa vida. É Ele que vai nos direcionar para aquilo que precisa ser feito realmente, porque às vezes com
tanto de papéis, a gente parte para uma vida ativista de muitas atividades e sem significado muitas vezes. A gente faz e é uma coisa que eu tô falando por experiência própria mesmo. Teve uma época não muito distante que eu tava fazendo muitas coisas e às vezes eu parava, meu Deus, eu preciso ressignificar os meus papéis e as minhas práticas, né? Por que eu faço isso? Para quê? Em quanto tempo? Então, esses papéis, eles precisam estar claramente definidos, organizados com tempo, e nada disso pode ser feito pela minha própria, do que eu acho ou do que eu penso que deve ser feito. Tudo isso deve estar alinhado realmente com Deus, do nosso relacionamento com Ele. Por isso, vários livros, né, que eu li, que foram me indicados, fala sobre essa vida devocional, sobre esse relacionamento que eu preciso ter com Deus e Ele me instruir nisso tudo, porque humanamente às vezes a gente olha, é impossível a gente cumprir esse tanto de papel, esse tanto de coisa que a gente precisa fazer. Às vezes a gente fica estressada, sobrecarregada, e a quem recorrer, né? E a gente sabe que em Cristo nós temos, Ele leva os nossos fardos, Ele nos auxilia através do Espírito Santo para aquilo que a gente realmente precisa fazer com significado, né? A primeira coisa que a gente precisa é estar aos pés de Cristo. A primeira coisa que a gente, para uma vida de significado realmente, é estar alinhado com Cristo e com o propósito e com a missão que Ele tem para as nossas vidas em cada área, né? A missão da nossa vida a gente sabe, a gente conhece, é glorificar a Deus, contribuir para o avanço do reino dele aqui na Terra, cumprir a grande comissão, mas a gente precisa também ter um propósito de vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, e isso só vem mesmo com instrução, com relacionamento, com vida devocional com Cristo. E Bárbara vai arrasar agora aí, complementando. Não, na verdade, só ia dizer, concordo com tudo que já foi dito. Claro que não, né? É muito interessante quando nós estamos pensando nessa questão dos papéis que nós desenvolvemos, né? Atualmente, eu estou desenvolvendo o papel de filha, estou desenvolvendo o papel de serva, estou desenvolvendo o papel de irmã, de amiga. E ontem mesmo eu estava recebendo uma mensagem sobre essa questão dessa dedicação, né? Da dedicação, por exemplo, no cuidado. E aí mandaram para uma outra amiga minha que, eu preciso de uma amiga que nem a Bárbara na minha vida. E aí quando ela tirou o print, ela me mandou, eu achei engraçado, porque eu digo assim, por que tu não é essa amiga para ela, né? Então... É uma coisa, Bárbara, é um papel que a gente precisa saber que nós estamos aqui para desenvolver. Esse ano eu consegui entender melhor isso, né? Sobre o cuidado com o outro, né? Isso. Com as outras, com as meninas, com as mulheres que estão próximas também, com rapazes também, mas porque a gente convive mais com mulheres, né? É verdade. Então, no caso eu falo com meninos no nosso ministério, na nossa liderança em geral. Sim. E foi uma coisa que eu percebia que faltava, assim, sabe? Esse cuidado real, sincero. Porque às vezes a gente faz uma coisinha, né? Acha que é cuidado, mas o cuidado, ele é muito profundo. Oba-oba. É oração, é você estar pronto, disposto a ouvir, a estar presente. Isso é muito característico teu mesmo. Eu vejo muito isso na tua vida. E era uma coisa que eu senti. Missa de corpo presente. Gente, momento de declaração. Que lindo. Mas Não, mas é uma coisa que a gente... percebe, né? Verdade. Mas é uma coisa assim que a gente precisa desenvolver, né? Essa questão da gente se importar com aquela pessoa que está precisando. Mas é uma coisa racional, como eu falei. Não é um estalo que vai dizer, eu tenho que... Não, é racional. Eu preciso me dedicar a isso. Até porque leva muito tempo. Né? Cuidar, estar próximo. Demanda tempo, né? Então, a gente costuma atropelar, né? Atropelar as coisas e passar por cima do que é real mesmo, né? Verdade. Necessário. Mas é uma coisa também, outra coisa que eu ia chamar a atenção é que Débora estava falando, né, de ressignificar os nossos papéis. Um dos papéis que eu nunca tinha desenvolvido era a própria questão da domesticidade. Eu sempre fui uma adolescente, uma jovem que não me importava muito com a minha casa. Alô, mãe, alô, vó. Eu sei que vocês vão ouvir isso. Admitindo. Mas realmente, essa questão, desde a questão da bagunça, desde a questão de próprio se importar com o lar, é uma coisa que agora, depois que eu terminei a faculdade, eu fui começar a ter mais esse momento em casa. E eu precisei começar a me preocupar com isso,
a ocupar isso. Débora tava falando que ela se tornou agora, né, dona de casa. Não sei cozinhar. Hashtag Senac me dá uma bolsa. Cooking. Aquela escola cara de culinária. Cooking. É. Me dá uma bolsa. Gente, eu sou uma negação na cozinha. Mas e aí mais um Quero alô. patrocinar o Arena Talk, que também tá podendo, viu? Então, mais um alô mãe, alô vó, né? Também é uma coisa que eu, hoje em dia, tenho me dedicado um pouco mais a questão de cozinhar, por exemplo. Sim. É uma coisa que eu nunca soube direito, porque lá em casa ninguém nunca cozinhou, né? Também. Lá em casa, minha mãe era um pouco assim em relação à cozinha. Vou dar uma aula pra vocês depois. Ah, tá, tia Joana, só mentira. Mas a gente crê que o espírito vai... Vai, exatamente. É uma coisa assim que eu acredito muito, né? O Espírito Santo, o YouTube, o Instagram vai capacitando a gente para fazer algumas receitas. Eu vou dar uma aula pra vocês. Vou chamar vocês pra um jantar. Eu vou preparar. Nissin com sardinha. Massas com frutos do mar. Nissin com sardinha. Mas e assim, realmente é uma coisa que, com o tempo, né? Quando a gente vai precisando exercer esses papéis. Já dizia minha mãe, pelo menos o básico tu tem que saber pra poder saber saber mandar. Porque a gente falava assim, não, eu não vou cozinhar. Aprender pra que eu vou aprender a cozinhar? Vou pagar Eu vou mesmo. ter uma pessoa... Vou ter uma cozinha. A gente sonha alto, né? Aí quando a gente chega na realidade, a gente quebra a O cara. meu sonho nem é ter cozinheira, é ter um motorista. E aí, mas a minha mãe dizia sempre assim, Aí, galera. até pra mandar, você precisa saber. Tereza Mas tá querendo verdade. um motorista. Riso. Desculpa. @Débora Castro Souza pra mandar o currículo. Pode mandar o Já currículo. temos um. Eu lembrei de um ditado aqui. Vocês estavam falando desse negócio de limpeza, de casa bagunçada. Eu não sei ao certo o ditado, mas é alguma coisa como Deus ama a limpeza. É de Débora, é de Débora. Como é que é? Ela que criou, a mãe dela que criou. Minha mãe dizia que ela falava, tá na Bíblia, a limpeza Deus amou. A limpeza Deus Ela amou. falava pra mim, eu acreditava, gente, quando era criança. Gente, é igual Mas assim, Deus faça ama por a tua limpeza. parte que eu te ajudarei, gente. Isso não Faz tá por na ti que eu te Bíblia. ajudarei. Ela Mas a falava, limpeza tá Deus na amou, viu, Bíblia, a meninos? limpeza Deus amou. Sejam limpos, meus irmãos. Sejam limpos. Tia Débora convertida. Meninas, e assim, a gente já falou do papel da mulher em vários aspectos, né? Débora aqui confessou a sua falta de habilidade na cozinha. Tereza, melhor Bárbara, né? Revelou aqui a sua falta de habilidade no lar, né? De limpar as suas coisas, quer dizer que as coisas ficam tudo bagunçadas lá. Não é isso. Mas enfim, uma série de outros lugares, né? Débora falou dos 1000 empregos dela, não sei se chegou a falar mesmo, mas pra quem não sabe, Débora é o Július. Alô, prefeito. Não Alô, sou governador. não sou mais. 10 empregos, 10 matrículas. Eu tô no ano sabático. Ela tá agora no ano sabático, mas ano passado a gente conversa, cara, eu não tenho tempo, vou sair de um emprego, vou pro outro, pronto, Július. Ela é melhor que o Júlio, que ela tinha uns 3. Mas agora... Tô só com 2 agora. eu tô no sabático, tô só com 2. Tinha 3. O terceiro é a ministra / líder da juventude. Pronto. Não é emprego, É amor, é paixão. Pronto, mas é sobre isso que eu queria perguntar para vocês mesmo, né? Com relação ao reino de Deus, né? A comunidade local, enfim, ao reino de forma geral. Como é que vocês enxergam o papel da mulher nisso? Vocês acham que, de fato, tem importância? Ou não a gente... Enfim, a gente é deixada de lado. Uma vez alguém me acusou não, alguém chegou para mim e disse assim que achava que não tinha muito espaço para mulher na igreja. Eu tô querendo tapar uns espaços aí. Queridos, venham para a primeira igreja batista de São Luís que vocês irão encontrar muitos espaços. Não, mas sem brincadeira. Tá faltando. Uma vez uma pessoa chegou e disse para mim, disse, não, eu acho que a mulher ela não é muito valorizada na igreja. Eu acho que poderia ter algo mais específico para a mulher na igreja. Tá? O que vocês acham com relação a isso? A primeira resposta que talvez eu daria para essa irmã. Irmã, você não precisa ser valorizado na igreja. Cristo deve ser valorizado. Tramontina, corte. Que isso, irmã Tereza, que isso. Mas não, gente, realmente. É porque, às vezes, o nosso coração é um coração egoísta. Uhum. Né? A gente sempre quer essa questão da valorização. A gente sempre quer que as pessoas batam no nosso ombro
e digam parabéns por isso que você fez. Eu participo de alguns ministérios que são ministérios por trás das cortinas, né, como a gente diz. E assim, não tem essa necessidade de ser valorizada, porque se você tiver, você provavelmente vai sair logo do ministério. Mas é muito interessante que a gente tem alguns espaços, realmente, como a gente estava falando, né? A gente estava falando, brincando, mas tem alguns espaços que a mulher ela é necessária, tem alguns espaços que trazer a nossa feminilidade, né, auxilia na questão do servir. Às vezes, por exemplo, no próprio Ministério Jovem, nosso querido pastor Diego Rocha, ele não se organiza muito bem. Rapaz. E aí... Que injustiça. E aí ele precisa de uma moça bonita para ajeitar o lanche do sábado. Alô, Letícia! Com certeza. Mas também ele precisa de pessoas para estarem ali com ele, auxiliando em diversas atividades, né? Mas isso não só de mulheres, né? Homens também. Mas, realmente, a mulher, ela tem sim o seu papel na igreja. O seu papel não é só ficar limpando o banco, assim como os homens também não é. Assim como dos homens também não são, né? Mas é necessário, sim, que você arregace suas mangas e se disponha a servir. Porque espaço tem. Falar sobre serviço no reino, para mim, é falar sobre uma coisa que realmente eu tenho paixão, né? E como eu falei, né? A igreja, ela não apenas valoriza as mulheres, como todas as pessoas que estão dispostas a contribuir no reino de Deus, né? No reino de Cristo. O nosso serviço é uma expressão da maturidade espiritual que nós temos e da vida que nós temos com Deus. Porque a partir do momento que nós temos vida com Deus, Ele faz nascer em nós dons e habilidades. E é através deles que nós vamos contribuir no reino de Cristo, né? Seja... cada pessoa deve ter, né, consciência do dom que tem, né, que pode desempenhar na igreja. E o que acontece? Quando nós temos vida com Deus, surge em nós uma disposição, né? Uma disposição de estar, né, presente na igreja, de estar presente nos ministérios, servindo, sem precisar forçar, né? Aquela coisa forçada. Mas a gente tem aquele senso de gratidão, primeiramente, por tudo que Deus representa nas nossas vidas, aquilo que nós vivemos com Ele, aquilo que nós desfrutamos dele, né? E essa gratidão até nos auxilia em servir, né? Sim. Porque a gente serve com o coração. Com o coração cheio de alegria, Exato. celebrando aquilo que nós temos juntos, que nós somos igreja, celebrando nossa comunhão. E aqui, né, falando um pouco da minha... Como é que fala, gente? Da minha experiência. Aqui na PIB, gente... Mais espaço do que Débora. Não, para com isso. Mas a igreja, ela desenvolveu em mim muitos dons que eu não sabia que eu tinha. Isso foi na caminhada realmente com Cristo e com os meus irmãos, né? Que foram percebendo, me direcionando. E quanto a serviço, a igreja, ela está de portas abertas, né, para as mulheres que querem ser professoras de EBD, que querem trabalhar no Ministério Infantil, que querem recepcionar, que querem contribuir. No Ministério de Adolescentes, aí, ó, puxando a sardinha. Que querem aconselhar, que querem estar próximas umas das outras, que querem estar juntos. E não falta, gente, o serviço de Deus não falta espaço, lugar. Se você tiver disposição, se Deus tem te chamado, se você é uma mulher que acha que não tem espaço... eu penso que tem alguma coisa errada aí, porque a gente tem muito espaço no reino, nós temos muito espaço para contribuir na construção do reino de Deus. E aqui na nossa igreja, a gente é recebida, amada e acolhida da melhor forma possível, né? Uma experiência também que eu posso compartilhar é nosso próprio mês da juventude, né? Algumas pessoas, elas ficam meio com o pé atrás, porque, na verdade, vão ser os jovens que vão pregar, ainda mais com o nosso pastor de jovens. E nós tivemos a experiência, né, de, no domingo, pela manhã, ano retrasado, de termos mulheres pregando, e ano passado, mulher à noite, né, que foi, assim... Somos todo um pouco de neblina. diferença, né? E a própria Débora pôde compartilhar
esse texto. Eu preguei domingo à noite, gente, toda me tremendo. E foi assim, foi uma bênção, porque na verdade não é pelo que a gente fala, não é nem exatamente pelo que a gente é, mas exatamente pelo que Deus capacita. Sim. Deus, ele vai capacitando, e ele capacita homem, mulher, criança, e quem estiver disposto a trabalhar no reino e na construção, né? Exatamente. De ser usado por Deus, como a Bárbara falou. Não é porque nós somos mulheres que nós estamos... Não. Claro que nós temos, como ela falou, as características peculiares das mulheres, Exatamente. né? Nós temos mais um senso, sim... Nós temos mais sensibilidade, um olhar mais atento, nós temos um pouquinho... Eu não, né? Um pouquinho mais de organização. Eu nem tanto, né? Claro que as mulheres vão contribuir de uma forma diferente dos homens em cada ministério, em cada... na igreja, né? Mas a gente está falando também sobre a disposição. Se você é disposto a servir no reino de Deus, Deus vai te capacitar e te usar. A partir dele, não daquilo que nós somos. Como eu falei, Deus desenvolve dons e habilidades. Cara, e uma coisa assim que eu tenho para falar com relação a isso é que nós, homens, precisamos aprender bem mais com as mulheres como servir no reino de Deus. Isso de verdade. Eu não estou aqui também fazendo missa de corpo presente porque vocês duas estão aqui e eu estou com medo de apanhar, não. Mas isso é verdade. Quando a gente para olhar, por exemplo, nos cultos, na igreja, até no serviço, a gente percebe que quem mais se dispõe, quem mais chega junto para servir, para fazer as coisas, são as mulheres. Inclusive naqueles trabalhos que às vezes a gente fica dizendo assim, poxa, não é tão legal porque é mais pesado, é mais braçal e tal. Muitos homens ficam ali vendo se alguém se levanta para fazer e as mulheres se prontificam. Eis-me aqui a ornamentação. Eu vou dar aqui um exemplo. A gente fez uma atividade, uma ação social, que naquele momento eu não estava... Eu chamei toda a juventude, chamei toda a igreja, na verdade. E eu percebi que veio muito mais mulheres. E eu estava querendo, na verdade, a presença dos homens, porque era um ambiente que eu estava um pouco preocupado com a segurança. Mas, na verdade, muita mulher veio. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu fiquei preocupado. Aí eu disse, rapaz, deixa essa galera servir. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, assim, foi um pouco decepcionante ver que os homens, que eu estava esperando que chegasse junto ali, que fosse, né, não se prontificaram. E, na verdade, as mulheres vieram lá e vamos, não sei o quê. Eu disse, é um pouco perigoso. Não, mas Deus está com a gente, vamos lá e vai Diego, dar tudo certo. Tu falou sobre essa questão da redução dos homens em alguns serviços. E a gente vê muito isso no Ministério Infantil também, né? Exato. No trabalho com as crianças, né? A maioria das pessoas que trabalham com crianças são mulheres. Uhum. E a gente precisa, né? Desse referencial masculino. Mas são poucos homens também que estão dispostos a serem esse referencial de professor, de educador cristão, né? Para as crianças. E também, eu não sei, né, não sei dizer se a maioria dos professores, né, são homens ou mulheres, mas na educação como um todo também, na educação que a gente fala assim, como eu falei, sou pedagoga, e na educação, a maioria são mulheres, né, que se interessam por educação, que se interessam por formação de caráter, desse tipo de assunto, né? De estar estudando, de aprender sobre isso. E é uma coisa que a gente precisa muito. O homem tem aquela firmeza, né? Como eu falei, né? O homem tem características, as mulheres, e a gente precisa mostrar esses dois lados, não somente a mulher, né? Exatamente. A gente vê em várias áreas... A masculinidade ela também precisa ser melhor trabalhada, e as crianças, principalmente, elas precisam ter mais essa visão, né, de que o homem também está ali para ensinar, de que o homem também está ali para aprender, de que o homem também está ali, ele também é capaz para compartilhar a palavra. Sim. Não só essa visão na ideia do pastor da igreja, mas também na visão dos próprios educadores. Porque quando a gente fala Ministério Infantil, todo mundo só pensa em mulher. Mulheres, é verdade. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ressignificado. Outra coisa que também me chama a atenção na questão das mulheres no reino é que a gente vê que as mulheres, desde o começo da igreja ali com Jesus, elas estavam junto e não abriam, entendeu? Jesus pregou, elas acompanhavam. Em Lucas fala isso, né? Eu estava ouvindo uma reflexão essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes, ele trouxe um negócio que eu achei muito interessante. Em Lucas, capítulo 23, no verso 55, diz assim, que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento.
No primeiro dia da semana, já agora no capítulo 24, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aí ficaram perplexas, sem saber o que fazer e tal, e aí elas foram falar para os apóstolos. Ele trouxe um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse assim, Jesus foi crucificado na sexta-feira, ele morreu por volta das 3 horas. De 3 da tarde até 6 da tarde, porque o sábado do judeu começa às 6. De 3 às 6 foi o período em que Jesus foi tirado da cruz, né? O José de Arimateia arranjou o lugar para ele ser sepultado e tudo mais. Teve todo aquele processo. Então, foi um tempo muito curto. E o texto diz que as mulheres ficaram olhando, observando como estava sendo feito aquele processo ali. E ele traz um negócio que eu disse, cara, que sacada boa, isso mesmo, né? Mulher muito perfeccionista, muito detalhista. Então, elas ficaram olhando assim, vendo o corpo de Jesus sendo tratado. Será que vão enrolar direito? Será que vão perfumar direito? Exatamente. Aí chegaram lá, pegaram. Aí o texto diz o quê? Elas foram obedientes à lei, não foram no sábado, elas foram no domingo. Descansaram no sábado, mas domingo a primeira coisa que aquelas mulheres foram fazer foi arrumar o corpo de Jesus direito. Sabe por quê? Porque elas honraram Jesus na vida dele, acompanharam ele. No momento da crucificação estavam juntos, não fugiram. Como todos os discípulos, não foi só Pedro, né? As mulheres estavam ali, acompanharam todo aquele processo. No momento da morte, estavam lá acompanhando, um pouquinho antes disso, que elas estavam ali observando a hora que o soldado disse que, de fato, Jesus tinha morrido, estavam observando ali de longe. Quando foi sepultado, elas foram até lá, então elas honraram Jesus também na morte, né? E honraram Jesus depois na ressurreição. Então, assim, a gente vê o papel da mulher sempre muito presente desde o começo ali, na honra, e a gente percebe isso hoje nas mulheres que estão próximas, né, a mim. A gente percebe a dedicação ao corpo de Cristo, à igreja, ao Senhor, né, ao Senhor de uma maneira assim muito, muito preciosa. E eu entendo que nós, homens, a gente deveria aprender mais com as mulheres, olhar mais para o zelo que elas têm com a palavra de Deus, o zelo que elas têm com a casa de Deus, o zelo que elas têm com as pessoas a igreja como um todo, entendeu? E copiar, e servir, e dar mais o sangue, seja no ministério que a gente faz parte, seja nos nossos, enfim, nas várias atividades que a gente desenvolve dentro da igreja, diretamente no reino, ou também nas nossas atividades, né, externas, fora da igreja. Então, homens, aprendam. Todos nós conseguimos. Beleza, galera? A gente está chegando ao fim do nosso primeiro Arena da Verdade, né? Que é esse momento aqui que a gente teve de conversa, de bate-papo hoje sobre feminilidade. Eu queria agradecer a presença aqui de Bárbara, presença de... Obrigada. presença de Débora, e dar aí um tempinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Obrigada, Diego, pelo convite, né? Eu, juntamente contigo, estarei aí no Arena Talk. Amém. Vocês irão ouvir mais a minha voz por aqui. Mas, assim, é muito importante deixar a mensagem principal, né? Jesus morreu por todos. Ele não morreu apenas por homens, ele não morreu apenas por crianças, mas ele também morreu por mulheres. Então, mulheres, vocês também são amadas, né? Nós somos amadas por Jesus. Nós também temos o dever de glorificar a Ele. É sempre bom quando a gente tem isso como objetivo da nossa vida, glorificar a Deus. Porque, como o versículo em 2 Coríntios diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós somos mulheres, que sejamos mulheres para a glória de Deus. Amém. Se quem é homem, né? Quem for homem, que seja homem para a glória de Deus. Crianças, vocês que são crianças, sejam crianças para a glória de Deus. Todos nós fomos feitos para a glória de Deus. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante. E o que eu tenho para dizer é beijo para todas as mulheres maravilhosas que convivem comigo, as mulheres que são exemplos na minha vida, que foram exemplos, né? E que são exemplos também na minha vida. Vocês são essenciais, vocês são singulares, vocês são marcantes. E como a Bárbara falou, que tudo que nós possamos fazer, que seja para a glória de Deus realmente, que a gente possa cada dia fazer as coisas e saber por que fazemos, né? Com um propósito e com uma missão. Enfim, é só mesmo
parabenizar e relembrar a importância desse dia, não pela data em si, mas porque em Cristo nós somos amadas, nós somos reconhecidas, principalmente nós somos perdoadas. E Cristo, Ele quer um relacionamento com cada uma de nós e nós somos privilegiadas por termos sido alcançadas por esse amor. E é isso, e obrigada mais uma vez. Galera, pois então a gente está chegando ao fim do nosso Arena da Verdade, né, aqui no nosso podcast, no nosso Arena Talk. Se você gostou desse episódio, né, comenta, segue a gente lá no Face, segue a gente no Instagram, você pode deixar o seu comentário, Arena_Talk, tá certo? E, enfim, que Deus nos abençoe. Débora quer deixar também aqui algumas dicas de livro. Bárbara falou para trazer 2 dicas de livro, e é um livro que quem me indicou foi Tayane Smith, tá? Esse livro muito legal, a gente falou sobre a infinidade de papéis das mulheres, e esse livro foi muito maravilhoso na minha vida. Socorro, não tenho tempo. Faça tudo o que precisar fazer sem se sentir sobrecarregada, tá? Caroline, Marney, Nicole, Chris, Janelle, tá? Eu tô mostrando aqui. São 4 autoras, mas esse livro é maravilhoso. Ele nos orienta na questão da mordomia do tempo. E o Virtuosa, que é um livro muito legal também, que vem discorrer sobre 14 virtudes bíblicas para ajudar as mulheres de todas as idades. Virtuosa, de Nancy Wilson. São 2 livros. O Socorro Não Tenho Tempo eu li há um tempinho atrás, mas ele é maravilhoso. E esse do Virtuosa eu tô lendo agora também, muito bom. Então, fica aí a dica para quem quiser ler a respeito, conhecer um pouco mais sobre esse universo. Legal. A gente vai deixar as indicações lá no nosso Instagram, no Facebook também. E a gente também vai estar colocando os desenhos aqui do nosso cartunista Gustavo, que enquanto a gente estava conversando, ele fez muitas ilustrações, muita coisa legal. Já tá banido né? do próximo Arena. Vou contratar, o cara é um artista, né? A gente vai colocar também lá cada charge que ele fez aqui durante a conversa, tá bom, galera? Agradeço aí vocês quem ficou aqui até o final. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook. Acompanhe a gente no Spotify, no Anchor, no Deezer, enfim, nas plataformas de áudio no geral. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.